Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós estamos hoje aqui com um tema muito forte que vai impactar você e vai te ajudar a clarear um pouquinho o entendimento sobre esse assunto. Nós vamos falar de predestinação e também livre-arbítrio. Qual a diferença entre os dois? O que uma predestinação prega? O que o livre-arbítrio prega? A gente pode pregar o livre-arbítrio? O homem tem ou não tem o livre-arbítrio? Enfim, muitos assuntos para tratar com esse tema, predestinação e livre-arbítrio. Nós estamos hoje aqui para falar sobre esse assunto com duas feras na palavra de Deus que são pregadores do Evangelho e vai trazer aqui, à luz da Bíblia também, o nosso propósito para você poder aprender um pouco mais no nome de Jesus, tá bom? Eu estou aqui com o pastor Joel Nunes, o meu amigo pastor Joel, líder regional lá em Campo Grande. Pastor Joel, seja bem-vindo à Conexão. Obrigado ao pastor Ednilson, amigos que estão nos acompanhando, que esse programa seja uma bênção e esclarecedor para todos. Também estou aqui com o pastor Leonardo Paiva, o nosso pastor da nossa igreja de Padre Miguel. Pastor Leonardo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é todo meu, pastor Ednilson, muito obrigado. Eu tenho a certeza que esse programa vai ser uma bênção, vai ser esclarecedor em nome do Senhor Jesus. Esclarecedor. Vai ser, aliás, eu quero chamar uma matéria agora, você vai assistir essa matéria e você vai ver que esse assunto é um assunto que precisa ser falado nos altares, na igreja e aqui no programa também. Vamos a essa matéria. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Predestinação é acreditar que, independente de qualquer atitude, acontece o que já estava planejado por Deus. Antes do nascimento, a pessoa já teria o seu destino salva ou condenada. Livre-arbítrio, poder que cada indivíduo tem de decidir qual caminho quer seguir. As decisões são tomadas por vontades próprias. É possível ter livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, estar predestinado? E aí, é possível? É possível você ter o livre-arbítrio e já estar predestinado a alguma coisa? Ou, no caso, é salvação ou perdição, ao céu ou ao inferno? A gente vai discutir muito sobre esse assunto aqui com os pastores e eu tenho certeza que é um tema que vai mexer contigo. Pastores, se a gente for ver no grego, predestinação é antes do limite da linha, né, no caso. Antes que aconteça, você já está pré-determinado que aquilo aconteça com você, né? Essa é o básico da predestinação. A gente até comentava aqui, pastor Joel, que predestinação tem algumas linhas de pensamento. A do Calvino, por exemplo, prega isso realmente, como a gente viu na matéria, né? Que se você é salvo, se você não é, não é. Você pode fazer o que você quiser e não vai ter salvação, né? E se você é salvo, você vai fazer, mas no final você vai ser salvo. Está predestinado a ser salvo. Mas tem outras linhas de pensamento também. O que vocês podem, então, para já começando o programa, o que vocês podem falar sobre predestinação? Bom, predestinação, então, no caso, é destinar de antemão. Aí a gente consegue ler até uma passagem bíblica já, para a gente começar? De Efésios, capítulo 3, se eu permitir. E lá diz no versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí ele vem dizendo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E agora o verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. E aqui, pastor Ednilson, a gente percebe que ele nos predestinou para sermos filhos. Sim. Ele não nos destinou para a ira, ele não quer que sejamos derrotados, que vamos para o inferno. Ele nos destinou para sermos filhos, para sermos bênção nessa geração. Ele destinou um futuro brilhante para todos nós. Sim. Pastor Leonardo, assim, pegando o gancho do que o pastor Joel está falando, né? A gente sabe que Jesus morreu na cruz por todos, não é isso? Ele não morreu por alguns. Então, não existe predestinado nesse sentido,
né? No sentido de que você é salvo e eu posso não ser salvo. Então, eu posso até pregar minha vida inteira, mas no final das contas eu vou lá para baixo. Eu não vou para os céus com Jesus. Porque se ele morreu por todos, então todos estão, digamos, predestinados a serem salvos. Mas são as atitudes deles, nossa, que vai determinar, né? Se a gente vai entrar nessa, né, na salvação, na vida eterna, como você pregou. Eu entendo Efésios 5, o senhor acabou de pregar, eu entendo isso, né? Que ele nos predestinou, sim, todo ser humano para nos tornarmos filhos, como Jesus é. E aí, corredeiro com Cristo. Mas não no sentido de que, se eu estou predestinado a me perder, eu vou me perder. O que o senhor acha, pastor Leonardo? Eu também entendo que, como o pastor já falou, né, a predestinação é no sentido da salvação, mas o homem tem que fazer a sua escolha. O homem faz a sua escolha. Porque se for nesse conceito aí de predestinação, o homem está salvo, salvo para sempre, fere o que diz lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, que diz que Deus coloca diante do homem a bênção, a maldição, a vida e a morte. Ele ainda diz, escolhe, pois, a vida, né? Então, nós fomos predestinados à salvação, porém, é o homem que faz a sua escolha. Sim. Quer dizer, então, se a gente for pensar desse jeito, porque o tema é predestinação e livre-arbítrio, né? Se a gente for pensar desse jeito, a gente vê que as duas coisas, elas, embora sejam diferentes, elas podem andar junto, né? A predestinação, nesse sentido de que eu estou predestinado à perdição ou predestinado à salvação, não é bíblico. Na verdade, é antibíblico, né? Não existe, não deveria existir nem essa discussão. A gente sabe que existe, né? Mas não deveria nem existir, porque são vários textos como esse, né, que o pastor mostrou, que mostra que se eu buscar, eu vou encontrar, se eu me aproximar, ele se aproxima de mim, e por aí vai, né? Não adore a dois senhores, você vai amar a um, vai deixar de amar o outro. Então, sempre passando a responsabilidade para o ser humano, aí sim, o livre-arbítrio de você fazer a sua escolha para que você alcance a sua eternidade com Cristo Jesus. E aí você quebra a doutrina da predestinação no sentido de, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Nesse sentido aí, no nome de Jesus. Bom, vamos passar adiante então. Qual a diferença? Bom, já falou até aqui um pouquinho, acho que eu vou pular essa pergunta, né? Porque qual a diferença? Mas em poucas palavras, então, qual a diferença entre predestinação e livre-arbítrio? A verdade, pastor Edmilson, é que como Deus nos destinou para sermos filhos, só que isso depende também da ação do homem, dele decidir aceitar o que Jesus fez na cruz ou não. Aí já vem o livre-arbítrio. É uma escolha do homem. Deus traça uma trajetória de maravilhas para nós, mas a escolha é da pessoa. Escolher a vida ou escolher a morte. Escolher Jesus ou escolher uma vida sem Deus e viver na perdição eterna. A escolha do homem. Sim. É isso, né, pastor? Porque, assim, alguns até não escolhem viver sem Deus, né? Porque alguns entendem que tem Deus. Só que não é o Deus da Bíblia, né? Não é o Deus que ensina a gente a viver uma vida de santidade, uma vida separada, que é muito difícil. Não estou dizendo que seja fácil viver uma vida separada, de santidade, não. Mas é o que Deus pede da gente. Sem santidade ninguém verá o Senhor, né? E são vários os textos que quebram esse entendimento de predestinação. De uma vez salvo, está sempre salvo, está determinado já o céu ou o inferno para você. Inclusive, pastor, até comentar que o próprio Senhor Jesus, ele declarou: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Olha aí, ele bate na porta e a pessoa que abre. E se você pegar o texto, esse texto que eu estou citando é Apocalipse 3:20, salvo engano. Apocalipse 3:20. Se você pegar o texto todo na íntegra, você vai ver que ele fala assim: se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar e vou me assentar com ele. Então, são duas condições, né? Condições. Você ouve e você abre. Quer dizer, então, é você realmente tendo o seu livre-arbítrio, né? Para poder tomar a decisão. Eu vou abrir ou não vou? Não vou, porque se eu for aceitar Jesus, eu tenho que parar com isso. Eu já ouvi isso. Vocês já ouviram isso? Tem uma passagem, pastor, que diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Se a gente não observar essa passagem com entendimento, a gente acha que o nosso Deus é seletivo, que ele faz acepção de pessoas, né? Mas, no caso, eu entendo que muitos são chamados, mas nós nos fazemos escolhidos. A pessoa, quando faz a sua escolha de entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, então essa pessoa se faz escolhida. Não que Deus seja seletivo, não, você vai ser salvo, você vai ser
condenado ao lago de fogo e enxofre. Não, o nosso Deus e a proposta do Evangelho é a salvação para todos, mas a pessoa que escolhe. Bom, a escolha no final é sua. Então, predestinação e livre-arbítrio. Eu acho que você tem que observar o que Deus te promete na palavra, para que você possa ir atrás disso. É promessa sua, de Deus para você. Agora, você tem essa livre escolha e aí é com você. Eu até brinco muito com o pessoal, porque a gente joga bola, fala, brinca com futebol, né? Eu chego aqui, eu fico brincando com o pessoal, negócio de futebol e tudo. E eu costumo falar que Jesus, ele pegou a bola, matou no peito e colocou a gente na cara do gol. Ele colocou o ser humano na cara do gol. Eu já vi alguns centroavantes, na cara do gol, com gol vazio, chutar a bola pro alto. Ou chutar na trave, ou chutar para fora, com gol vazio. O cara entra em desespero, porque ele perdeu um gol feito. Eu acho que tem muita gente nesse mundo, inclusive próximo a nós, que está perdendo um gol feito. Porque Jesus está ali o tempo todo, com um pregador, com outro pregador, com um pregador, com isso, com aquilo, sempre mostrando a presença dele, e a pessoa está jogando a bola fora, está na cara do gol. Jesus já fez tudo e entregou. Toma, faz. E a pessoa não está conseguindo fazer porque está fazendo mal, escolhas ruins, no caso, né? Bom, é uma brincadeira que eu faço com o pessoal, um trocadilho. Todo ser humano é predestinado por Deus? Eita. E agora? E agora que é. Eu entendo, pastor Edmilson, que a morte de Jesus na cruz é para todos. A própria palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos possam alcançar a salvação. A salvação é para todos nós. Então, diante disso, podemos dizer que o que Jesus fez na cruz é para toda a humanidade. A própria Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, agora, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja a pessoa quem for. Sim. Se ela crê, ela terá vida eterna. Tá, vamos lá. E se aqui tivesse um Calvino? E só para complicar a nossa vida. Certo. E falasse para você assim, então, mas alguns estão predestinados a crer e outros estão predestinados a não crer. Como ficaria a nossa história? A questão que crer ou não é uma escolha da pessoa. O Senhor Deus não pode. Deus não pode ser um Deus mau que destina uns para o inferno e outros para o céu, meu Deus. Esse Deus aí não pra é o gente nosso não faz Deus. sentido isso, não né? Faz Nenhum sentido sentido, nenhum. né? Até porque crer é uma escolha da pessoa. Deus não pode determinar alguns para o inferno e outros para o céu. Isso não é o Deus que nós servimos, isso não é o Deus da Bíblia. Deus, ele dá esse livre-arbítrio para o homem. A Bíblia diz bem claro: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vontade de Deus é que todo o homem seja salvo. Todos sejam salvos. Pastor Leonardo, às vezes a impressão que eu tenho é que algumas pessoas veem o mundo como se fosse um jogo de xadrez, um jogo de dama. Já jogou dama? Já. Xadrez? Xadrez eu não aprendi ainda. Aliás, eu acho muito chato aquilo, então por isso que eu não aprendi mesmo. Mas qualquer hora dessa eu vou parar só para aprender, porque quem sabe jogar diz que é muito bom. Né? E é um jogo de paciência, a gente precisa ter muita paciência. Né? Mas eu nunca parei realmente para ver. Só em olhar já me dá, né? Mas dama eu jogo bastante. Eu gosto de brincar de dama. E aí você tem o tabuleiro, tudo, as suas peças, se elas estiverem fora do lugar, você perde o jogo, né? Então, às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas imaginam o mundo desse jeito. É um grande tabuleiro lá de, sei lá, de xadrez, de dama, e que Deus está colocando as pedras nos lugares, e algumas ele colocou no lugar errado para perder mesmo. E aí vem o que o pastor falou, né? Quer dizer, que Deus é esse que a gente fala que é bom, mas que já colocou algumas peças nesse mundo fadadas ao inferno? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Seria injusto, né, da parte de Deus. E ele é justo, né? Ele salvar uns e fazer outros perecer. Tem uma passagem lá em Isaías, capítulo 1, versos 19, que Deus fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, é o querer da pessoa, é a escolha da pessoa, né? Deus está ali para salvar o homem, Deus entregou o seu Filho, o amado Jesus, para poder nos salvar, mas a pessoa que tem que escolher a salvação. É ela que escolhe. Eu estava pesquisando, pensando nesse assunto, e tem os teólogos têm um entendimento que eles chamam de antinômio. Já ouviu falar do antinômio? Que são dois assuntos semelhantes que parecem, se você olhar, parece que eles se contradizem. Mas, na verdade, não se contradiz, né? São coisas que, digamos, não foi revelado a nós.
Porque não é, a Bíblia fala que não tem coisa que não é para ser revelada ao homem, né? Um dia, quando estivermos face a face, ele vai, de repente, nos revelar esses segredos. Mas tem alguns segredos de Deus que é só para ele mesmo, né? Tanto que tem um deles, foi o Paulo que conseguiu ver quando foi ao terceiro céu, mas quando desceu, Deus já falou, não fala para ninguém, isso aqui é só eu e você, fechou, dedinho aqui, não fala nada para ninguém, segredo nosso, acabou. E ele não pôde falar, até um demônio foi determinado a esbofeteá-lo caso ele fosse tentado a falar, quer dizer. Então, por exemplo, Deus único, mas ele não é, mas ele são três, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é Deus único também. Esse é o antinômio, no caso. Então, a pessoa não sabe explicar. A predestinação com o livre-arbítrio cai um pouco nisso, né? Tem coisas que a gente, por mais que você tente explicar, você vai filosofar, você vai viajar, mas você não vai conseguir dar uma resposta contundente, porque são segredos de Deus que não foram revelados aos homens e que não é para ser revelados aos homens. Como que alguém vai explicar exatamente se Deus é único, mas também são três? Quer dizer, é uma coisa que tem que se acreditar pela fé. Por isso que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Não é isso? Com certeza. Ou será que eu viajei um pouquinho aqui? Tá certíssimo, pastor. É isso mesmo. Já ouviu falar do antinômio? Já. É que as coisas reveladas são para nós. As coisas que não foram reveladas pertencem a Deus. Se ficarmos aí filosofando, vamos viajar a beça e não vamos ter resposta. Sim. Esse é um assunto realmente desse tipo. Mas dá para a gente entender mais ou menos sobre essa situação. Sim. Deus nos deixa, não nos deixa sem nenhum entendimento, né? Até a brincadeira sobre a Trindade, né, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Para nós aqui, Pai é três, um mais um é três, né? Sim. Deus é um mais um é um. É um. E aí, para entender Matemática é diferente, né? Mas são três pessoas em um e eles são Deus e pronto. Eu fiz um propósito com os homens que vencem, que é um mais, que é algo que Deus colocou no meu coração. Mas é porque Jesus falou assim, se 2 de vós estiverem reunidos, né, eu também vou estar. Aí eu estou falando para os homens que se cada um ganha um, a igreja vai ter bastante trabalho com os homens que precisam se trabalhar com eles. Mas no caso da Trindade é um mais um só. Não são três, né? Para entender isso. Não tem como. Você vai filosofar, vai viajar, vai inventar história, vai querer ser o dono da verdade e vai quebrar a cara no final, né? Porque não são coisas reveladas a nós. Bom, dando sequência aqui, é errado pregar sobre o livre-arbítrio? Pastor Leonardo, vou começar pelo senhor. É errado pregar sobre o livre-arbítrio? Não é errado. Não é errado. Como eu falei, né? Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A pessoa tem que querer, nós temos que pregar que a pessoa deve sim fazer a sua escolha e fazer a escolha certa. Como diz lá em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, né? Que o homem tem que fazer a sua escolha. Deus coloca diante de nós a vida, a maldição. Aliás, a vida, a morte, a bênção, a maldição. Ainda diz, escolhe, pois, a vida. A vida representa o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você for naquele Provérbios ainda, que diz que a morte e a vida está no poder da língua, aí fica mais forte ainda, né? Porque o que você fala é o que você crê e pode gerar vida e pode gerar morte. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. A sua escolha, que você enfatiza com as suas palavras, determina com as suas palavras, termina acontecendo, né? E você pode estar gerando vida ou morte com suas palavras. Então, eu entendo que deve sim ser pregado sobre o livre-arbítrio, levar as pessoas a entender que elas devem fazer a escolha certa, né? Há caminhos que ao me parecer bom, mas no final há caminhos de morte. Então, nós devemos ensinar assim a pessoa a fazer a escolha certa. E qual é a escolha certa? Fazer a vontade de Deus. É estar na palavra. Na vontade de Deus. É estar na direção de Deus. Pastor Joel, a gente sabe que a palavra livre-arbítrio, esse termo livre-arbítrio, não existe na Bíblia. Né? Mas a gente entende que é o homem tendo a liberdade de escolher. Até porque não faz sentido eu ter sido feito a imagem e semelhança de Deus e não saber escolher nem para onde eu vou, quer dizer. Imagina você sai daqui agora, eu vou para a direita ou para a esquerda. Senhor, me dá a direção que eu estou aqui, estou embananado aqui, eu vou para a direita ou para a esquerda. Você está de carro, você tem que saber para onde você vai, né? Você tem essa faculdade, o ser humano tem essa faculdade para saber escolher. Quer dizer, seria muito contraditório, aí sim, você ser feito a imagem e semelhança de Deus e não conseguir fazer uma escolha, uma opção na sua vida.
E com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos sempre escolher a boa parte, o lado certo. Perfeito. Por obra e graça do Espírito Santo. A escolha do homem. Entende? Deus apresenta o caminho certo. Jesus é o caminho, não é um. O caminho, a verdade e a vida. Só que Deus não quer robôs. Deus não é um tirano. Ele dá ao homem a opção de escolha. O mundo não é uma dama ou um xadrez, né? Positivo. Que peça tudo no lugar e ele mexe do jeito que ele quer. Positivo. A pessoa tem liberdade para escolher. A escolha é livre. Já a consequência é obrigatória. Eita, repete aí. A escolha é livre, meu amigo. Presta atenção, hein? Mas a consequência da tua escolha é obrigatória para você. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Não tem jeito, né? Não Eu tem. tenho falado lá na igreja, nosso Deus é Deus de retorno. Você tem que ficar ligado. Ele criou essa lei e o homem quer patentear como se fosse ele. Não, foi Deus que criou. Foi Deus que O que o homem plantar, o homem vai colher. Bom, Judas Iscariotes estava predestinado a trair Jesus? E quem vai começar com essa aí? Posso começar? Essa é fácil, né? Fala, pode falar. Acredito eu, pastor, que Jesus precisava morrer na cruz. Sim. Isso é fato. Ele precisava fazer Não o podia sacrifício. ter outra na cruz. morte. Não tinha jeito. Contudo, nós lembramos que o homem tem livre-arbítrio. O Judas poderia ter dito, não quero, não vou. Aconteceria de outro jeito. Contudo, a escolha é do homem. Judas estava fraco. Judas estava mexendo nas ofertas. Judas deixou o diabo entrar. Ele escolheu, entenda bem, deixar o diabo entrar no coração dele. E acabou lá, traindo Jesus e deu no que deu. E aí, pastor? Eu entendo a mesma coisa, pastor. Eu tenho até um versículo que diz que Satanás entrou em Judas. Ele era homem de Deus, né? Mas infelizmente, como o pastor falou, estava fraco, não vigiou. Satanás entrou e colocou esse propósito dele trair o seu Senhor. Lembrando que tinha uma profecia, na profecia dizia que quem sentava com ele ia traí-lo, certo? Mas lá não fala que era o Judas. Podia Não ser fala. qualquer um daqueles que sentava com ele. Justamente. O Judas foi o mais fraco e permitiu que Satanás entrasse. Por isso, E pastor, os outros também tinham falhas. sim, você até Mas parece... Satanás não entrou no Pedro. Desculpa até interromper o senhor, mas eu tenho uma frase comigo que é o seguinte: não existe demônio forte, o que existe é um cristão fraco. Um cristão fraco. Esse homem tá demais hoje, hein? Vamos a um intervalo rapidinho, voltamos já com Conexão. Graças a Deus, voltamos com Conexão, hoje falando sobre predestinação e livre-arbítrio. Hoje eu estou aqui com o pastor Joel Nunes, nosso líder regional em Campo Grande, meu amigo pastor Joel, e também com o pastor Leonardo Paiva, nosso pastor ali da nossa igreja de Padre Miguel. E falando sobre esse assunto tão pertinente, tão importante, que está sempre voltando, predestinação e também livre-arbítrio. Pastores, antes da gente voltar a falar sobre esse assunto, eu quero chamar o quadro Abre Aspas, porque a gente tem uma pequena reportagem para a gente poder discutir um pouquinho depois, tá bom? Vamos para o Abre Aspas. A ciência comprova, você é escravo do seu cérebro. Uma experiência feita no Centro Bernstein de Neurociência Computacional em Berlim colocou em xeque o que costumamos chamar de livre-arbítrio, a capacidade que o homem tem de tomar decisões por conta. Voluntários foram colocados em frente a uma tela na qual era exibida uma sequência aleatória de letras. Eles deveriam escolher uma letra e apertar um botão quando ela aparecesse. 10 segundos antes de os voluntários resolverem apertar o botão, sinais elétricos correspondentes a essa decisão apareciam no córtices frontopolar e medial, as regiões do cérebro que controlam a tomada de decisões. Nos casos em que as pessoas podem tomar decisões em seu próprio ritmo e tempo, o cérebro parece decidir antes da consciência, afirma o cientista John Dylan Haynes. Isso porque a consciência é apenas uma parte do cérebro e, como a experiência provou, outros processos cerebrais tomam decisões antes dela. Agora, os cientistas querem aumentar a complexidade do teste para saber se, em situações mais complexas, o cérebro também manda nas pessoas. Fonte, Só Notícia Boa,
E aí, somos escravos do cérebro. Antes da gente tomar a decisão, nosso cérebro toma a decisão primeiro, e aí assim a gente toma a decisão. Na verdade, não somos nós, mas sim o cérebro. Isso é uma... Lógico, tudo aqui não tem nada fechado, né? Mas eu penso o seguinte, se você for ir para esse lado, você perde aquela ideia de que a gente tem uma alma, um espírito e uma alma, né? A Bíblia apresenta o ser humano em três estágios, digamos assim, né? Em 3 dimensões, né? Corpo, alma e espírito. E a alma é responsável pelo intelecto. Então, eu acho que uma coisa está querendo dizer aqui que não, né? Mas, assim, é lógico que Deus me deu o cérebro. E antes de eu tomar essas decisões, o meu cérebro pensou e me passou a ideia de tomar essas decisões. Né? Se o cérebro para, por isso que o corpo para, porque o cérebro parou. Então, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Mas eu tenho muito cuidado com esses estudos, que fica a impressão de que a pessoa quer tirar o princípio de alma e espírito. Não sei se eu estou falando besteira, talvez até ele esteja falando besteira. O que vocês acham? A mim, pastor, é assim, nós podemos negar a palavra de Deus. Todo estudo que vai contrário à palavra, nós temos que... Todo cristão não pode aceitar de maneira nenhuma. O homem, ele tem 3 dimensões. É o corpo, é a alma e o espírito. E com a nossa alma, nós conseguimos, então, tomar as decisões mais acertadas e, assim, fazer a vontade do nosso Deus. Se o cérebro está dentro desse contexto, ótimo, não tem problema nenhum, né? Nós só estamos descobrindo o que Deus já falava, né? O cérebro está dentro desse contexto, ajudando para que seria a alma nesse contexto para poder tomar as decisões, né? Como o pastor está ali, com a mão ali no copo. O cérebro dele mandou essa mensagem para ele, né? Quer dizer, mas porque a alma tá agindo. Eles querem desvincular, né? A alma do cérebro, querem tornar a gente mais, sei lá, mais mecânico. Eu entendo que é uma coisa só, né? Tudo uma coisa só. Pra gente, né? O cérebro raciocina que Jesus é o caminho, a verdade. Ele raciocina isso, entende, pronto. Dá tudo certo. Porque Deus deu a alma pra gente. É isso aí. Então tá certo. Então a gente concorda, mas sem descortar da palavra jamais. Certo? Certo. Então tá bom. Deixa eles continuarem lá então. Depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Deixa eles continuarem esse... Eu achei interessante, porque ele fala que 10 segundos antes deles resolverem apertar o botão, o cérebro manda sinais elétricos. 10 segundos. Quer dizer, se eu for pensar dessa forma, tudo que eu faço foi mandado um aviso 10 segundos antes para eu estar fazendo. Eles querem dizer que essa decisão é do cérebro, não é do homem, mas é a alma. Está tudo ligado, a gente sabe disso, biblicamente falando, a gente sabe disso. Bom, só para a gente, né, não ficar preso e falar assim, tá vendo aí? Então, esquece esse negócio de alma. Não esquece coisa nenhuma. Esquece esse negócio dessas ciências que, às vezes, elas vêm para confirmar a Bíblia e, quando confirmam, eles ficam desnorteados e querem inventar a história. Né? Geralmente é isso que acontece. Mas vamos lá. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Romanos diz que o Senhor nos predestinou para que nós fôssemos a imagem de Jesus Cristo. Fazendo um paralelo com Efésios 5, que o senhor falou, é a mesma coisa, né? Mesma coisa, né? Uma coisa. Todo ser humano, a gente que está aqui, a gente que é pregador, nós 3 somos pregadores. Lá fora, deve estar passando lá na rua, lá fora agora, várias pessoas fumando, bebendo, alguns com a mulher que não é a sua esposa, com um homem que não é seu marido. Eles também foram predestinados a serem filhos de Deus. Só que eles estão desprezando esse destino que Deus preparou para eles. Né? E nós não desprezamos, em algum momento nós aceitamos. Eu acho que essa é a única diferença. Né? Exato, pastor, porque a morte de Jesus é para todos. Deus nos predestinou para sermos filhos, para sermos de bênção, para termos um futuro brilhante, aqui na terra e na eternidade. E essa predestinação, o Senhor Jesus comprou com seu sangue na cruz, mas para todo homem. Então, como diz essa passagem,
Ele nos predestinou para sermos filhos, Sim. sermos bênçãos, cuidados por Deus. Só que a decisão é do homem. Volta para o homem, né, pastor? Justamente. Inclusive aqui em João capítulo, o Evangelho, né? João capítulo 1, versos 12 diz: mas a todos quantos o receberam. A pessoa precisa receber Jesus, né? Na Deus verdade, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, receber e crer no Senhor Jesus, né? Como seu Senhor. É por isso que eu falei, tem algumas linhas de predestinação, né? De pensamento que a gente tem que parar para imaginar. O Paulo deixou a gente nessa enrascada, foi o Paulo, né? Porque ele que veio com essa palavra, predestinação, poderia ter usado outro termo, mas ele usou essa palavra, né? Pra gente, o homem, eu tô brincando, né? O homem que complica as coisas, né? Então acho que se eu estou predestinado, não consigo mudar, posso fazer qualquer coisa que não vai mudar, está predestinado. Só que Deus está deixando bem claro, todo ser humano está predestinado a se tornar filho, mas a escolha é nossa. Acho que é bem claro isso aqui, né? Muito claro, na verdade. Bom, sobre escolha, eu lembrei aqui que eu estava falando sobre aquele jovem rico. Vocês lembram disso? Acho que todo mundo que vê a gente, que é cristão, já ouviu falar da passagem do jovem rico. Em Mateus, fala que ele chega até Jesus Cristo perguntando qual é o bem que eu tenho que fazer para entrar no reino. É um pensamento bem religioso, né? Eu sou rico, eu posso fazer um bem para as pessoas, posso construir um hospital, posso construir uma sinagoga, posso dar alimento. Então, qual é o bem que eu tenho que fazer para entrar no reino? Aí Jesus falou assim, não, você tem que guardar os mandamentos. Aí Jesus fala, isso tudo eu tenho guardado. Aí Jesus fala assim, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, né? E aí ele fala assim, vem e me segue. E ele sai triste. E eu falava esses dias na igreja, se Jesus não completasse a fala dizendo vem e me segue, talvez ele vendesse tudo. Porque o conceito religioso de fazer o bem era forte nele. Então você vê que a pessoa é capaz de fazer coisas espantosas para alcançar alguma coisa de Deus, mas seguir a Jesus não quer. Porque aí tem que mudar caráter, tem que mudar comportamento, tem que mudar um monte de coisa. Porque Jesus fala claramente, você vai fazer isso, mas depois você vai voltar e vai me seguir. E aí ele sai triste. E Deus me deu esse despertar nesse texto que eu não tinha parado para pensar nisso. Provavelmente, se Jesus falasse assim, vende tudo e você já está garantido, talvez ele vendesse tudo. Às vezes, como esse jovem, muitos também têm esse pensamento. Exatamente. Mas eles têm que entender que esse andar com Deus, andar em santidade, é o Espírito Santo que vai nos guiar. É Ele que vai ajudar a pessoa, vai dirigir a pessoa e dar condições para ela ter um viver santo e dentro da palavra. É pela graça de Deus. E pastor Leonardo, só para colocar o senhor na conversa aqui, sendo assim, Deus não vai te privar de nada, como as pessoas pensam, né? Vou ter que mudar aqui, Deus não vai te privar de nada, Ele só vai te mostrar o que é bom e o que é ruim para você. E aquilo que você estava fazendo de ruim, Ele vai te mostrar, mas você que vai escolher se para ou não, e Ele vai te mostrar que você tem uma vida muito mais prazerosa sem fazer o que você fazia. Então, com certeza, né? Com certeza. Às vezes a pessoa acha que para quem está lá fora, né, pessoa que não tem um entendimento, que servir Jesus é uma coisa pesada, mas não é. Diz a palavra que os mandamentos do Senhor não são pesados, né? Na verdade, quando a pessoa pratica a palavra, ela passa a ser feliz, passa a ser uma pessoa completa, realizada, né? Deus vai direcionando. O que seria mais leve que isso, né? É. Bom... Ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo é leve. Não é igual ao fardo do mundo, né? Vamos lá. Quem são os eleitos do Senhor? Pastor Leonardo, vou começar com o senhor hoje. Somos nós, todos nós. Somos eleitos do Senhor. Todos nós, quem? Então, todos nós que recebemos o convite à salvação, né? Toda pessoa que recebe o convite à salvação... Então, então só os que recebem o convite e aceitam são os eleitos? São os eleitos. E os que recebem o convite e não aceitam não são eleitos? Eu entendo que não. E aí, pastor João, o que você entende? Então, pastor, a Bíblia diz que o Senhor Deus nos predestinou, nos elegeu, justamente para andar com Ele. Sim. Então, eleito é toda aquela pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo e coloca a vida na presença dele. Ele Passa a ser eleito a partir daí. Exatamente, já a foi gente eleito, sabe que uma benção. A gente sabe que no passado, o povo eleito, que o Pedro fala, né? A nação eleita seria Israel, depois Hebreus, depois chamado de judeus, certo? Mas como eles negaram Jesus, a bênção passou para os gentios, que somos nós. Então, com esse pensamento que vocês estão trazendo, eles eram os eleitos,
Mas agora qualquer pessoa que assiste a gente, como aconteceu com a gente também, se essa pessoa recebe Jesus, ela passa a ser também eleita do Senhor, como eram os hebreus. Sem sombra de dúvida. Ou já que a como salvação são para ainda todos. os judeus, né? Justamente. O que Jesus fez na cruz do Calvário, o sacrifício dele passa automaticamente para esta pessoa no momento que ela crê no Senhor Jesus. Está lá em João 1,12, todo aquele que o receber terá o poder de ser feito filho de Deus, os que creem no seu nome. Então, assim, eu poderia dizer que, basicamente, os eleitos na velha aliança eram apenas os hebreus, os israelitas, os judeus, mas que na nova aliança é toda a igreja de Cristo, né? Positivo. A igreja é eleita do Senhor. Toda a igreja Glória é a eleita do Deus Senhor. por isso. E todo aquele que crê passa a ser um eleito também. Aceite Jesus correndo, você que está em casa, você está assistindo a gente, você tem um parente na sua casa que é cristão, você tem um parente na sua casa que mudou a vida dele, você acha que ele parou de fumar à toa, parou de beber à toa, parou de usar drogas à toa? O casamento dos seus pais foi restaurado à toa? Não, é porque eles entregaram a vida a Jesus Cristo, passaram a ser eleitos do Senhor. Pensa nisso aí. Bom, voltando a falar com vocês dois. Soberania de Deus versus responsabilidade humana. O que vocês têm para falar sobre isso? Soberania de Deus é o seguinte: o Senhor Deus é soberano, Ele é maravilhoso, Ele que manda. Ele sabe de todas as coisas. Só que Deus não é tirano de obrigar a pessoa, um ir para o céu e outro ir para o inferno. Isso é tirania. Gostei de você, não gostei de você. Isso não existe. Deus ama a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, todo aquele, seja quem for, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não é tirano. Ele é soberano, a vontade dele é soberana, mas tirano ele não é. Tirando ele não era. E aí, pastor? Soberania de Deus versus responsabilidade humana. Eu também entendo a mesma coisa. Né? Que o nosso Deus é soberano, Ele tem um governo de tudo em suas mãos. Em falar em soberania, eu me lembro daquela passagem que o Lázaro estava morto, Jesus chega, manda tirar a pedra, ele ressuscita Lázaro. Então ele tem o controle de tudo, o governo em suas mãos. Porém, entretanto, ele não é um Deus que trabalha com imposição. Sim. Não trabalha com imposição, né? Ele quer salvar o homem, porém o homem tem que fazer a sua escolha, o homem tem que ter a sua decisão. No próprio texto que você citou, ele manda rolar a pedra, né? Tirar a pedra, entendeu? Que é bem significativo. A gente trazendo assim para o lado espiritual, a gente entende que, né, ele quer ressuscitar no sentido espiritual, mas a pessoa precisa tirar a pedra para que ele possa ressuscitar, para que ele possa salvar, para que ele possa fazer a obra. Até, pastor, se o senhor me permitir, Sim. em João 3,17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, Sim. mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A escolha. Isso não mostra que Deus não é um tirano. Ele dá a escolha para a pessoa. Jesus pagou o preço já, mas o ser humano escolhe o caminho que ele vai escolher. É muito claro, né, que Jesus quer que a gente tome essas decisões, seja capaz de tomar essas decisões. Ele nos fez a imagem e semelhança dele, então ele não podia fazer da gente um bonequinho de... Um robô? Um bonequinho de corda, que ele dá corda e manda a gente para onde ele quer. Não. Ele dá a direção, ele guia e a gente faz a escolha, certo? Né? Marcos 16 também fala isso, né? Ele fala que quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Quer dizer, então, como é que ele pode ter predestinado alguém à morte eterna e alguém à vida eterna, se ele está dizendo que se eu creio e decido ser batizado, inclusive demonstrando que eu creio, eu já estou salvo, e quem não crê que está condenado. A gente tem que botar o cérebro para funcionar, para colocar aqui o abre aspas no assunto, né? Botar o cérebro para funcionar, a nossa alma, pensar um pouquinho mais e começar a servir a Deus com toda alegria, né? Fica esse recado para o povo, né? Se Jesus morreu por todos, o senhor comentou sobre isso ainda há pouco. Ou o senhor foi ele? Fui eu. Foi você, né? Se Jesus morreu por todos, segundo aos Coríntios 5, versículo 15, eu até vou ler aqui, vou ler o 14 também, para poder um contexto ficar mais
mais latente. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se Jesus morreu por todos, isso significa que todos serão salvos? Deus quer isso. É a vontade dele. Só que, simplesmente, Deus já fez a parte. Como o senhor disse, da analogia do futebol, né? Sim. O Senhor Deus já fez tudo, já colocou a bola em frente do gol. Basta o atacante, que é esse amigo que está nos ouvindo, fazer o gol. Qual? Recebendo Jesus como o Senhor da sua vida. A decisão de chutar a bola ou não é sua. Aí tem gente que pega a bola e volta para o meio campo. Volta para o bar, volta para a prostituição, volta para o pecado, volta para a religião antiga. Quer dizer, não quer fazer o gol de jeito nenhum, né? Quando faz gol contra. É verdade. Gostei. Fala, pastor Leonardo. No verso 17, a gente encontra uma resposta para isso, né? Porque realmente ele morreu por todos, mas aqui diz, assim que se alguém, condicional, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, eu preciso estar em Cristo. Esse texto é muito forte, irmão. Muito forte. Todo ele é muito forte. Porque se ele fala que eu morro com ele. Quando eu recebo Jesus, eu morri. E vou viver com ele agora, ressuscitar também com ele. É o simbolismo do batismo, né? Morte e ressurreição. E eu já tenho que viver como ressuscitado aqui. Eu já tenho que viver, nem preciso me preocupar com o céu. Se um dia eu vou estar lá. Eu tenho que viver aqui já como se eu estivesse no céu mesmo. Quer dizer, eu morri. E a Bíblia, o texto fala que eu tenho que viver para ele se eu morri. Então, como assim? Como é que eu vou viver para ele se eu só penso em mim, né? Tem gente que só pensa em si. Mesmo já convertido, mesmo já na igreja, muita vaidade, muito desejo carnal. E a pessoa só vive para si. Quer dizer, essa pessoa está correndo um risco, né, desnecessário. E aí alguém pode dizer que, nesse caso, ela foi predestinada a se perder. Não, é ela que está com as próprias pernas se perdendo, né? Porque a gente não pode, eu não consigo, não dá para conceber essa ideia de que Deus predestinou uns para ir para o inferno. Eu não consigo conceber isso. Agora sim, como o Paulo falou, que foi isso que o Paulo quis dizer, né? Todo ser humano, sem exceção, foi predestinado a ser salvo. Quando? Quando Jesus veio na cruz do Calvário. Veio por todos eles. É isso, né? Exatamente, pastor. A bênção está aí. A bênção está aí. Basta a pessoa escolher. Chegou. Tem um louvezinho assim? Tem. A bênção chegou. A minha casa, a bênção. O missionário gosta desse louvor. Eu sempre esqueço. Bom, nós vamos agora, o povo fala. A gente vai às ruas, pastores. A pergunta de hoje é: você se considera uma pessoa predestinada? Bom, aí eu até acho que muita gente vai dizer que sim. Mas entenda bem, não é a predestinação de Calvino que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, você foi, a partir do momento que você aceitou Jesus, você foi predestinado a ser salvo e ser uma pessoa feliz, realizada. Você é de Jesus, né? Então, eu creio até que eu não sei, eu não vi ainda não. Vamos ver aqui a opinião, vamos ver o quadro opinião agora. Você se considera uma pessoa predestinada? Roda a opinião. Não me considero. Porque tem muita coisa para acontecer na minha vida. Eu não consigo prever o meu futuro. Entendeu? Não posso prever o que vai acontecer na minha frente. Depende mesmo do presente. Como é que eu vou chegar lá no futuro se eu não faço nada de bom ali no presente? Eu acredito que tudo tem um propósito, mas as nossas escolhas são cruciais para o nosso futuro. É isso que eu acredito. Não, porque eu creio em Deus, acredito, né, no Deus Todo-Poderoso e o controle está na mão de Deus. A nossa vida está na mão dele. Eu não vou, assim, ter uma crença em algo que vai acontecer de repente. E, tipo assim, eu acredito que a gente sempre vai ter um final. Tipo, Acredito sim, acredito que vai. Que é feito por Deus tudo, entendeu? Tá escrito. A morte é certa, é nascer e morrer, tá escrito. Eu acredito nisso. Não, de maneira nenhuma. A gente vai caminhando, fazendo, claro, confiando em Deus e tudo vai acontecendo, né? Coisas ruins vêm, mas as boas também. Verdade que a gente tem, que graças a Deus, Deus nos fez com liberdade, né?
Infelizmente, muitos escolhem o mau caminho, mas o bom caminho existe e Deus nos guarda. Olha, ficou meio que dividido, né? Mas no final a maioria falou que não se vê como predestinada, né? Porque afinal de contas, as suas ações podem mudar a sua história completamente. Me surpreendeu, porque assim... Mas aí você vai terminar entrevistando alguns que já conhecem um pouco da palavra, né? Então a pessoa entende que ela não está predestinada a nada dependendo das suas escolhas, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre? Mestre, já falamos muito sobre esse assunto, porque Deus predestinou todos para a salvação. Só que depende da escolha da pessoa. Jesus já pagou o preço para a salvação. Então a predestinação, só para fechar, ela não anula o livre-arbítrio. Não anula. E o livre-arbítrio também não anula a predestinação nesse sentido. Nesse sentido. Né? Anda junto. Agora, assim, eu entendo uma coisa, que Deus, na sua presciência, também sabe todos que serão salvos, né? Ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Mas aí é presciência. Aí é Deus e só Ele sabe das coisas que não são reveladas para a gente. As coisas reveladas pertencem... Mas eu ainda creio que o homem foi dado ao homem a faculdade de mudar essa história. Aí você vai lembrar do Eliseu. Do rei Ezequias, né? Vai lá, Isaías. Fala com ele que ele vai morrer, manda arrumar a casa. O Isaías vai embora, ele vai para a parede chorar. Volta lá, Isaías. Diz que eu dei mais 15 anos para eles, porque eu ouvi o choro dele. Eu ouvi a oração e vi o choro dele. Então, a atitude do Ezequias fez com que ele ganhasse mais 15 anos. Nós temos essa faculdade dada por Deus para poder mudar a nossa história. Então, assim, lógico, se for falar da presciência de Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tudo bem. Mas que a gente pode mudar a nossa história, podemos, né? Vocês têm mais algum comentário acerca? Já está bem claro. Tem algum texto, algum versículo que gostaria de trazer a respeito disso? Não. Tem que ser muito rápido agora. Tá bem claro, acho que já exploramos bastante sobre isso. Deu para explorar, né? Acho que deu para o povo de casa entender bem a nossa conversa de hoje, o nosso tema em nome de Jesus. Então eu vou chamar o X da questão. Vamos lá. O X da questão de hoje. É errado um cristão dizer que é predestinado? Olha, Romanos 14, 12 diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então eu acho que é errado sim. É errado sim. Eu acho que você não tem que dizer eu sou um predestinado. Eu sou uma pessoa abençoada. Aquilo que Deus me deu de direção, aquilo que Deus me deu de revelação, eu vou colocar em prática na minha vida e vou conquistar o que Deus tem para a minha vida e não vou deixar isso abrir mão, não vou abrir mão disso jamais. Agora, dizer que eu sou predestinado, eu acho que o cristão devia esquecer esse negócio aí. Até porque você, como ser humano, você pode lá na frente, você mesmo atrapalhar seus caminhos. Aliás, já vimos muitos pastores, por exemplo, né, no início da sua caminhada, com todo um futuro, pastor promissor, e no meio do caminho se perder. E alguém podia falar assim, você está predestinado a ser um grande, e não foi nada. Outros que não apareciam ser nada, se tornaram grandes. Por causa da escolha. Por causa da escolha. Olha, que coisa boa, hein? Nós estivemos aqui hoje com o pastor Joel Nunes, o nosso líder regional de Campo Grande, e o pastor Leonardo Pávio, que é o nosso pastor lá de Padre Miguel, falando de predestinação e livre-arbítrio. Pastor, estamos chegando ao final do nosso programa. Pastor Joel, prazerzaço mesmo ter o senhor aqui com a gente, é sempre muito bom estar perto do senhor. Por favor, fale com o povo aí seu endereço, seus horários, para que eles possam te procurar em nome de Jesus. Ok, o prazer é todo meu, pastor. Eu sou pastor em Campo Grande, na Avenida Cesário de Melo, número 2245, a nossa sede regional, e temos reuniões diariamente, 8 da manhã, 10, meio-dia, 15 e 19, e domingo, 8, 10, 15 e 18. Mais uma vez, Avenida Cesário de Melo, 2245. Então, passou também com a gente, teve o pastor Leonardo. Pastor Leonardo, seu endereço e seus horários. Eu estou em Padre Miguel, na rua General Jacques Sorix, 350, Coração de Padre Miguel. E convido você para o domingo do fortalecimento, às 7, às 9, às 15, como também às 18 horas. Graças a Deus. Valeu, pessoal. Nós estamos conectados aí.
Amigos, me encontre ali na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem, quarta e sexta, 8, 15, 19 horas. Essas reuniões são comigo. Tem as outras reuniões. E no domingo, 7, 9 e meia e 18 horas comigo. Tem sido muito especial essas reuniões. Você pode comparecer, você não vai se arrepender, tá bom? Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Um forte abraço, o Conexão fica por aqui. Até o próximo programa.